Começando, só tá entrando aí. Colocou para gravar o... Tá gravando, Tá né? gravando, tá gravando. Tá. Se vocês quiserem gravar, vocês podem também, daí acho que o programa me pede autorização. Oi, Tamires. Colegas, são 5 horas, né? Então, vamos começar. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Fábio, acho que está escrito ali, né? Meu nome é Fábio Dalmolin, eu sou professor da Universidade Federal de Rio Grande. Acho que tem muita gente aqui de outros estados, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, né? Eu moro em Porto Alegre e sou professor, atualmente eu sou professor da Universidade Federal de Rio Grande, num campus que fica em Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade a 70 quilômetros de Porto Alegre. Me transferi, né, de campus. O curso de psicologia fica em Rio Grande, que é uma cidade no litoral sul, no extremo sul do país, onde fica a famosa Praia do Cassino, né, considerada pelos seus moradores, principalmente, como a maior praia do mundo, né? E é um lugar no extremo sul, né? Fica mais ou menos uns 200 quilômetros da fronteira com o Uruguai, e tem uma universidade federal ali com um curso de psicologia que fez, agora deve estar fazendo, em 2017 ele fez 10 anos, né? Está fazendo 13 anos agora. Então, sejam bem-vindas, né? Bem-vindos à Universidade Federal, né? Nesse momento nós estamos dentro de uma universidade federal e um curso que está sendo oferecido como atividade de extensão, né? Então, é muito importante isso, né, no momento que a gente vive no Brasil hoje, né, onde, ainda que, né, os principais protagonistas na luta contra a pandemia sejam os pesquisadores das universidades federais, o reitor da Universidade de Pelotas, que fica a mais ou menos 60 quilômetros de Rio Grande. Ele é um dos principais epidemiologistas, coordenando uma grande pesquisa, né, nacional sobre principalmente a subnotificação da Covid-19, né? Então tudo isso está sendo encampado pela universidade pública, que oferece, que são os principais lugares de pesquisa, né, do Brasil, e que oferecem também ensino de qualidade, né? Então é muito importante, né, que a gente se dê conta, né, deste espaço aqui como um espaço público, né? Espaço público não é gratuito, né? Vocês não têm que pagar em efetivo por esse curso, mas ele é financiado com o dinheiro público. Vocês não precisam pagar e ele vale um certificado no fim, né? Que vai demorar um pouco para sair, porque tem uma certa burocracia, mas já foi bem pior, né? Hoje depois de a burocracia se resolver, vocês recebem o certificado por e-mail, por e-mail, né? Uma burocracia simples, mas só demora um pouco por causa dos calendários de reunião, né? Então é muito interessante essa defesa desse espaço público, né? Eu vou contar um pouco hoje é um dia assim que eu vou falar mais, né? Eu ainda não estou acostumado com esse tipo de plataforma, com esse número de pessoas, né? Então a gente vai se organizando, né, no andar da carruagem. Eu vou explicar um pouco o contexto que nos trouxe aqui, né? Essa atividade faz parte de um laboratório que atualmente se chama LexPart, né? Que é Laboratório de Extensão e Pesquisa em Psicanálise e Arte, né? Ele começou, eu entrei na FURG, na Universidade Pública, em 2010, né? Ali, né, eu entrei na área de psicologia da educação na universidade, né, mas aí eu comecei a retomar, né, estudos em psicanálise, que na verdade eu tinha abandonado quando me graduei, né? Mas comecei minha análise pessoal, comecei a estudar, né, de uma maneira meio autodidática, né? E também, né, claro, eu dava muita aula no início, mas depois de um ano de universidade, teve aquelas bolsas permanência da universidade, né, que é uma bolsa para estudantes que não têm condições, assim, né? Então, o governo dava, não sei se ele dá ainda, né, um auxílio para os estudantes poderem se manter dentro da universidade. Naquela época, a universidade vinculava a bolsa permanência a um projeto de pesquisa, tá? E aí uma aluna, a Graziele Rossi, né? Ela tem um pessoal aqui que foi meu aluno no grupo, né? A Tamires, a Anitta,
A Anitta é uma das cofundadoras do grupo, a Anitta Maduri, que está aí, né? E na época eu gostava muito, sempre gostei muito de cinema, né? E eu trabalhei no meu doutorado, eu fiz doutorado em sociologia com o tema da violência. Inclusive eu já fui até professor da academia da academia de polícia. Isso é uma longa história, né? Eu não sou tão velho, né, gente, mas eu já fiz muitas coisas, assim. Um dia a gente faz um encontro de umas 8 horas, assim, só para eu contar um pouco da minha trajetória profissional. Não, tô brincando. É, e, e naquela época eu gostava muito de cinema e tal, né? E isso está ligado diretamente à tragédia do Édipo, assim, né? Porque o Édipo era um cara que tinha um problema nos pés, né? E o pai dele também tinha problema nos pés, né? E o avô dele também tinha problema nos pés. Alô? Tá todo mundo ouvindo legal? Tem gente aqui reclamando. Às vezes tu não tá escutando bem, tu pode entrar e sair, daí de repente ajuda, né? E aí o que aconteceu é que eu sofri um pequeno acidente, né? Que eu trabalhava em Erechim, que é uma cidade mais longe ainda de Porto Alegre, daí eu tive um acidente correndo, né? Pisei num buraco. E aí daí demorou 3 anos até eu resolver fazer uma cirurgia no pé. Daí eu fiquei em quarentena, né? Fiquei 6 semanas dentro de casa, né? Eu moro no andar sem elevador, então eu fiquei preso em casa, né? E aí eu comecei a ver filmes. Uma aluna minha me passou um site para baixar filmes e eu comecei a baixar e eu vi uma média de 4, 5 filmes por semana preso em casa durante 6 semanas, né? E disso eu desenvolvi, né? Eu sempre gostei de cinema, né? Desenvolvi uma certa sensibilidade com relação, né, à obra cinematográfica, aquilo que vem da prática, né? Quando eu voltei, né, eu encontrei essa aluna Grazi e ela estava procurando um orientador para pesquisa para bolsa. Eu pensei, vou. Eu descobri, né, que era uma coisa muito interessante, né, porque tu vinculava essa bolsa permanência a um projeto de pesquisa e aí de repente apareceram 10 alunos interessados, né, em fazer pesquisa comigo e eu abri uma pesquisa sobre cinema, sobre psicanálise, cinema e ultraviolência, né? Os filmes, a nossa ideia era assistir os filmes mais violentos de todos os tempos, assim, tá? A Anitta está comigo desde o início, né? Então a gente assistiu filmes dos Balcãs, a gente assistiu filmes Fantaspoa, né? Que eu tinha colocado para vocês ali no grupo, que é um festival que acontece em Porto Alegre todo ano. Um cara desses entra, entendeu? Alô? Então a gente deu início a um grupo de estudos, né? E o nosso desafio primeiro, né, foi assistir juntos um filme que é considerado um filme mais violento que já foi feito até hoje, né? E ele foi proibido, inclusive, né? Um filme de extrema violência e tal. Então a gente se colocou numa tarefa de pesquisar esse filme e aí justamente, né, desenvolver no grupo a capacidade, né, de pesquisar, né, de analisar obras cinematográficas e pesquisar sobre elas, né? Foi algo muito intenso, a gente pesquisou esse filme e mais uns tantos outros, né? E o primeiro nome desse grupo se chamou LAPOT, que parece sigla de laboratório também, né? Foi de um filme sérvio chamado Vida e Morte de uma Gangue Pornô, né? E geralmente esses filmes balcânicos eles lidam com os snuff movies, né? Os snuff movies são filmes onde acontece violência de verdade. Então a gente vai trabalhar toda essa questão da transição do cinema, né, para a realidade psíquica, né, para a questão da fantasia, para a realidade cinematográfica, cinema e sonho, né? Então a gente foi trabalhando essas questões, estudando muito de psicanálise e cinema sobre o tema da violência e principalmente essa questão da imagem, da potência de uma imagem, né, de como a gente interpreta essa imagem. Lapot é o nome de um ritual de morte de idosos, né, um ritual sérvio. Tem vários povos que tem isso, né? Quando a pessoa está muito velha, tá todo mundo passando fome, né? Então essa pessoa é sacrificada para que a família possa comer, né? Então isso é uma cena que apareceu no filme, né? Nesse filme Vida e Morte de uma Gangue Pornô. Então nós criamos um grupo para estudar essa questão do cinema. Estudamos alguns outros filmes, Violência Gratuita, um outro filme croata que se chama Canibal Vegetariano, né? Que é um filme interessante porque ele é um filme extremamente violento, mas ele não tem nenhuma cena de sangue, ao contrário do filme sérvio, né? Que foi o filme que a gente pesquisou.
É, isso aí. Essa é a piada da época que a Anitta colocou ali no chat, né? Então, a nossa ideia era trabalhar justamente esse exercício interpretativo que é muito caro a nós da psicanálise, e aí que é importante a gente ver uma obra, analisar ela e não se deixar impactar pelo impacto, pela questão inicial, né? Daquele filme que é horrível e tal, né? Não é qualquer filme que a gente analisa, que a gente não analisa o Rambo, né? A gente analisa os filmes do Chuck Norris, né? Aquele filme, o nome dele é um filme sérvio, e esse filme tem uma história que nos levou a estudar a história da Sérvia, da Guerra da Bósnia. A Anitta pesquisou muito sobre isso, né? Então, o filme ele é todo codificado, né? Ele tem toda uma mensagem por trás disso. Então, a gente foi trabalhando essas pesquisas, né, junto, publicando coisas, apresentando trabalhos, até o momento, por volta de 2013, né, que eu resolvi registrar esse laboratório oficialmente na universidade. Então, foi feito um estatuto, né, e ele foi registrado. Alguns anos depois, né, eu saí de Rio Grande e tal, né, em 2015. Eu sou professor hoje de um curso de ciências exatas, né, em Santo Antônio da Patrulha, em uma licenciatura. E em 2017 eu voltei a dar aulas em Rio Grande e esse laboratório foi reativado a partir desse espaço aqui, né, do primeiro germe desse espaço aqui, que se chamou Grupo de Estudos em Psicanálise e Arte, né, porque eu tenho mais colegas que estudam psicanálise na universidade. Uma delas é Daniela Delias, né, que ela é poeta e professora da universidade. Então a gente ativou esse laboratório e criou esse espaço que tem desde o segundo semestre de 2017 que esse espaço tem existido, né? Então ele começou como grupo onde a gente estudou os textos psicanalíticos, principalmente do Freud, né, sobre arte, né? No semestre seguinte, ele se chamou, foi esse aqui, né, sobre o Hamlet e o Édipo, né? Essa aqui é uma reedição, uma segunda edição do grupo de estudos sobre o Hamlet e o Édipo. Foi uma experiência muito boa, gente. Acho que por isso que eu estou reeditando ele, porque para mim ele foi o melhor de todos, né? Porque a gente foi o mais assim, onde a gente mergulhou na experiência mesmo das tragédias, né? Onde a gente leu os textos das tragédias, né? Onde a gente buscou um material. E é isso que a gente vai fazer aqui, né, gente? A gente vai ler, o principal é as tragédias, né? Depois o texto psicanalítico ele vai servir de apoio, porque cada um de nós aqui vai produzir um conhecimento a respeito disso, né? Eu ofereci também, ele foi oferecido como projeto de ensino e como projeto de extensão, né? O que é um projeto de ensino, basicamente? Ele é como se tu pudesse fazer uma disciplina no curso, só que ela é aberta, tu pode fazer o que tu quiser, né? O aluno ganha créditos complementares, e hoje eles valem tanto quanto os créditos de disciplina, né? Ganha o certificado. Só que tu pode criar, né? Tu pode fazer um projeto sobre qualquer coisa. E extensão geralmente são atividades que são desenvolvidas para a comunidade, né? Então eu oferecia ele como projeto de ensino, como projeto de extensão e como disciplina optativa, que é uma disciplina que eu criei que chamava Seminários sobre Interpretação. Eu estou dizendo isso porque o principal objetivo meu quando eu criei essa disciplina, eu não sei como é que foi o curso, como é o curso de psicologia de vocês, mas o curso de psicologia da FURG, ele é predominantemente de uma psicologia um pouco mais positivista, um pouco mais científica, um pouco mais pragmática, né? As disciplinas que envolvem a psicanálise, por exemplo, são poucas, né? São bem poucas, comparado com o meu curso da URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, eu fiz na graduação, eu calculo 1/3 do meu curso todo de psicanálise, né? Freud e Lacan, basicamente, né? Na FURG eu não sei, Tamires e Anitta, né? Mas eu acredito que vocês devam fazer o quê? Umas 4, né? Fora a supervisão de estágio e tal. E além do mais, né? Eu sentia falta de desenvolver habilidades nos estudantes que seriam essas habilidades interpretativas, que é tu poder assistir um filme, fazer uma leitura do filme que é para além daquilo que tu tá vendo, né? O X igual a Y. Né? E também isso serve também, né, para quando tu está num estágio de psicologia social, quando tu está fazendo uma análise institucional, né, que eu sentia falta disso nos alunos também. Então a criatura ia lá fazer estágio, sei lá, num CAPS, né? Daí ela chegava para a supervisão e perguntava, tá, e aí o que aconteceu hoje? Ah, nada. Como assim? Passou o dia inteiro num CAPS e não aconteceu nada? Não pode ser.
né? Então, claro, tu vê que é uma habilidade que se desenvolve, né? Que não, na verdade não se ensina isso, né? Isso a gente pode desenvolver, né? A gente pode exercitar, mas jamais ensinar, né? Porque é cada um de vocês, cada um dos alunos, né? Mas a gente pode oferecer espaços. Então, eu ofereci esse espaço que chamava Seminário sobre Interpretação, que era uma disciplina optativa. Então, para facilitar a vida dos alunos, né, das pessoas que faziam a disciplina, eu detesto a palavra disciplina, mas eu uso ela, né? E eu oferecia como várias modalidades. Então, tu podia fazer como grupo de estudos, tu podia fazer como projeto de ensino, tu podia fazer como projeto de extensão, tu podia fazer como disciplina optativa. E aí tu ganhava, já que eu não posso pagar, né? Não posso oferecer uma bolsa para as pessoas, pelo menos eu posso oferecer créditos, né? E, na minha opinião, o trabalho e o estudo não são dicotômicos, né? Eu acho que não existe isso de só trabalhar, e eu acho que o estudo é trabalho. Eu acho que as pessoas deveriam receber para estudar, sempre, todo mundo. Pagar para estudar, eu acho, né? Bom, tudo bem, né? As pessoas também precisam ganhar dinheiro com educação, né? Mas a Universidade Federal tem isso, né? Então, desde então, fui desenvolvendo esse espaço, que é muito difícil, né, gente? Porque ele tende, as instituições escolares, né, elas tendem a ser escola mesmo, a ser a velha escola, né? Então, quando o fato de eu oferecer como disciplina optativa sempre chamava para a questão da nota, do currículo, né, da tarefa, né? Isso, para mim, corrompe um pouco a atividade do saber, né? A minha ideia sempre foi a ideia do grupo de estudos, né? Então, eu sempre proporcionei um espaço de círculo, um espaço onde tem chimarrão, né? Um espaço onde tem comida. Então, eu sempre levava doce, né? Como eu trabalhava em Santo Antônio da Patrulha, que é a Os terra doces do... de Santa Vitória. É isso aí, Felipe. Santo Antônio, rapaz. Santa Vitória. Santo Antônio da Patrulha. Ah, confundi. O que importa é que tinha os doces. É, o mais engraçado é que Santo Antônio da Patrulha é uma região que produz doce, cachaça, rapadura, e hoje ela está tendo que fabricar álcool em gel, né? Né? Uma boa parte da produção que deveria ir para os doces está indo para o álcool em gel. Eu não posso oferecer doces para vocês aqui, de repente a gente pode combinar, né? Nos encontros o pessoal fazer em casa e comer sozinho. Aí fica todo mundo sozinho junto, assim, né? Comendo, tomando chimarrão e tal. Mas sempre foi a ideia do movimento em círculo, né? Então, a primeira edição dele foi Psicanálise, Palavra e Poética. A segunda foi esse, né? Sobre o Édipo e o Hamlet. Porque eu também tenho uma preocupação, eu tenho muito cacuete de professor, né? Então, eu sou muito do fundamento, sabe? Eu gosto muito do fundamento. Então, eu acho uma sacanagem tu chegar e trabalhar esses autores tipo Freud, Jung, né, Lacan, e aí eles vão falar dessas coisas, dessas tragédias e tal, e aí meio que tu vai ser obrigado a ler isso, ou não vai ler, ou vai saber de terceiros, né? Eu, por exemplo, no meu curso de psicologia não li essas coisas, né? Ninguém incentivou no currículo. Ah, até, tu tem que ler, né? Mas não, vamos pegar e vamos ler mesmo, né? Então eu tenho essa questão assim do fundamento, né? Então eu fiz esse grupo por causa disso, para a gente sair um pouco da psicanálise pura e ir dentro dessas tragédias, que elas são até muito mais ricas do que quando os autores falam dela, né? Até porque são coisas que hoje são muito contemporâneas, né? Então a gente vai poder produzir o nosso conhecimento interpretativo dessas obras, que vai nos ajudar depois, quando a gente for trabalhar na clínica, né? Quando a gente for trabalhar em pesquisa, né? A gente vê, bom, vamos no texto do Édipo, essas referências aqui, por que isso aqui está aqui, o que isso significa, o que a gente acha que é, como a gente pode atualizar esse texto, né? Tanto que o grupo seguinte que eu fiz chamava Psicanálise, Palavra e Poética. Então, a gente estudou a linguística, a gente estudou a poesia, a literatura, as relações com a psicanálise, com o cinema. A gente viu o filme aquele, o livro de cabeceira, né? A gente trabalhou a relação do Lacan com o pensamento chinês, né? Então, foi ver textos também disso, né? Filmes também, né? A respeito disso. Sempre trabalhando essa ideia do debate, da leitura, da gente ler o texto junto, da gente debater, da gente pegar a riqueza, extrair da riqueza do texto, né? Deixa a psicanálise um pouco de lado, e quando a gente for voltar para a psicanálise, a gente vai ver que a gente já tá um pouco mais com a cabeça exercitada e a gente está apropriado já desse conhecimento e a gente pode comparar o que a gente enxerga naquela tragédia. Alguém está com o microfone aberto aí ou quer falar? Então a gente vai extrair do texto original, né? E a gente vai ler, a gente leu no outro evento, a gente leu as duas tragédias junto
E aqui a gente tem uma ferramenta ótima que a gente pode botar o texto na tela ali, né? E a gente pode ir lendo junto, parando e comentando parte por parte. E aí, quando a gente retorna o texto psicanalítico, as coisas ficam melhores. A gente retorna com mais autonomia, né? A gente retorna com um outro olhar, né? A gente não entra naquele olhar disciplinar, né? Com aquele olhar escolástico, de, bom, isso aqui significa isso, né? Não, a gente vai entrar com um olhar aberto para o texto. Né? Assim como os autores fizeram, né? Só que a gente tende a repetir, confiar na palavra dos autores e repetir. Aí eu também trabalhei um seminário que se chamava Cinema, Desejo e Olhar com Stanley Kubrick, onde nós vimos os principais filmes do Stanley Kubrick e também fazia debates sobre isso, né? Então, esse grupo, né, ele tem uma ideia, né, de ser um grupo de estudos mesmo. Primeira vez que ele é oferecido nessa modalidade, né? Eu ainda estou acostumado. A gente vai vendo como é que a gente se organiza aí, né? É diferente de tu estar numa sala, todo mundo em roda, circulando, né? A gente está aqui numa outra, a gente não tem noção do que as pessoas, né? Tá cheio de nomezinhos ali, eu não sei o que vocês estão fazendo, estão pelados, estão fumando baseado, estão escutando como se estivesse escutando no rádio. Isso é uma maneira de participar também, né? E eu também, às vezes, eu faço uns grupos de estudos, boto na televisão lá, fico fazendo meu tai chi, né? Eu fico, sei lá, fazendo faxina na casa, né? Isso também é legal, sabe? É uma maneira, claro, me exige mais, né? Mas a ideia é... Ô, Fábio, É, sim, Fábio, sim. boa tarde. Trabalho também, viu? Trabalho, tu pode estar no trabalho, né? Sei lá, pode estar onde tu quiser, pode estar dando uma caminhada, fazendo teu jog e participando do grupo, sem problemas. Né? Isso é muito legal, né? Porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Tem o Felipe, por exemplo, que fica de um lugar lá no sul do sul do sul das Missões lá, né? Tem gente aqui do Nordeste, de Minas Gerais, de São Paulo, né? Então a gente tem, isso é uma vantagem, né? A gente pode dizer que existe um lado bom, né, na pandemia, né? É horrível dizer isso. Há males que vêm para bem, né? Então, esse grupo vai ser... Hoje a gente vai fazer as combinações, né, dos horários e tudo, e eu estou apresentando a proposta e apresentando como eu penso, né, em termos de pedagogia também. Né? Então, a ideia, né, da aula, a gente tem aqui o chat, a gente tem o WhatsApp, né? A gente pode ter algum momento onde a gente produza texto, né? Então, daqui a pouco alguém, né, que essa é a ideia, né? Que a gente produza ideia, que a gente produza pensamento. Então, eu tô lendo o Édipo aqui, daí eu achei um texto lá, né? Ou eu tô vendo, eu, por exemplo, estava vendo, não sei se vocês já viram Breaking Bad, né? Aquela série Breaking Bad, ela tem uma série de uma história que se passa antes, né? Que agora tá na quinta temporada, que é o Better Call Saul, né? Que é um advogado, que é um personagem que rouba a cena do Breaking Bad, e é um advogado canalha, sem nenhum escrúpulo e tal, né? E aí ele ganhou uma série só para ele. E eu tava vendo essa, e eu terminei a quinta temporada e disse, mas essa é uma história de um herói trágico, né? Porque, em primeiro lugar, tu já sabe o que vai acontecer, né? Ele é um herói, ele tem uma trajetória de herói, né? Ele passa por uma aventura, ele passa por uma transformação, né? Ele não é um herói triunfante, épico, né? Mas ele é um herói trágico, porque tu fica pensando, no que esse cara vai se transformar na outra série, né? Então tu fica, esse tem um final triste, e ele tem uma namorada, né, na série, que tu sabe que ela não vai estar no Breaking Bad, né? E tu te apaixona por esse personagem também, né? Então tu vai acontecer uma coisa muito trágica, né? Então tu vai viajando nos elementos assim mitológicos, digamos assim, né? Porque as histórias mitológicas elas são na verdade histórias sobre nós, né? São histórias que acontecem, né? Não é à toa. Sim, a gente vai ler. Não é à toa, gente, que não sei se vocês leram a tragédia do Sófocles, né? Mas a história do Édipo começa numa epidemia. Né? Então a gente já começa por aí, né? A gente começa com a epidemia, com a peste em Tebas, e tem um rei que não sabe muito das coisas, né? Então ele fica, né, o Édipo é um rei que fica ali, ele é agressivo, ele é tirânico,
né? Ele está procurando por um responsável por essa epidemia, que é ele mesmo, né? A gente tá vendo algumas coisas assim que vão atualizando a tragédia. E vem diz na cara dele, né? O que está acontecendo, mas ele não quer, ele briga, ele acusa as outras pessoas, né? Enquanto o responsável principal é ele mesmo. Então, pois é, né? É muito interessante a gente começar agora a ler essa tragédia. Da mesma forma que o Hamlet, né? O Hamlet também, né? Ele é uma história que começa com algo de podre, né? No reino da Dinamarca, né? Porque tem um subtexto ali, né? Que os exércitos. Lex. Oi. Os exércitos estão se preparando para uma guerra, né? Então toda a tragédia do Hamlet, ela acontece, é uma tragédia familiar, mas ela acontece num contexto, né? Tem um monte de coisa acontecendo em volta que vai chegar no fim lá quando o Fortinbras finalmente invade, né? Então enquanto está acontecendo aquela ação toda, os noruegueses estão lá por trás, né? Invadindo e tal. Né? E esse pai idealizado do Hamlet, né? O Hamlet pai, ele na verdade ele não é, ele é só idealizado pelo Hamlet, né? Ele não é aquela coisa toda que o Hamlet fala. Ele é um cara corrupto, ele é um cara que fez uma aposta lá sobre, né, quem ganhava tal terreno e tal. Então a gente está trazendo para o contemporâneo isso, né? Essa leitura, né, do Hamlet e do Édipo. E a gente coloca o nome do projeto é As Origens da Psicanálise, porque justamente Freud, né, extraiu muito dos seus pensamentos da literatura, né, do teatro, né? Então ele cita dos mitos, da mitologia, principalmente. A gente vai falar um pouco de mitos aqui, né? A relação do Freud, ela é uma relação muito intensa com a mitologia, com a literatura. A gente leu no grupo aqui, na primeira edição, a Gradiva de Jensen, né? Onde o Freud faz um exercício interpretativo espetacular de uma obra literária, assim como ele faz do Leonardo da Vinci, né, da obra do Leonardo da Vinci, o Moisés de Michelangelo, né, vários outros textos importantes do Freud, né? Tem naquela série de livros do Foucault, né, Ditos e Escritos, tem uma entrevista dele com o filósofo Alain Badiou. E aí o Foucault diz isso, que a grande importância do Freud, né, foi ter trazido. Imagina que Freud era neurologista, né, neurologista da primeira geração de neurologistas, quase que o Freud descobriu o neurônio, né, por pouco, assim. E o Freud, a partir da psicanálise, né, principalmente porque a psicanálise trabalha com a linguagem, ela trabalha com conteúdos que ele foi, né, descobrir a partir do sonho, a partir do sintoma, né, a partir de repetições, né, e aí a questão do Édipo e do Hamlet, elas começam lá nas cartas a Fliss, né, e era muito interessante, porque o Fliss era um cara muito doido, né, gente? O Fliss tinha eu estava lendo agora, o Fliss tinha uma teoria de que, por exemplo, a bissexualidade, ela tem a ver com o fato de ser destro, canhoto, né, com a bilateralidade. Então, naquela época era tudo meio pré-científico, assim, né? Então, os caras podiam viajar na maionese à vontade lá, né? Desde coisas mais bizarras que os caras tinham, né? Que o Charcot e os discípulos dele tinham, por exemplo, a histeria, uma das causas da histeria é porque existiria uma ligação direta do cérebro com o útero, né? Então, um problema no útero vai gerar um sintoma mental, né? Então, tu podia até submeter uma mulher a submeter uma mulher a uma histerectomia para curar o feminismo, né? Para curar a rebeldia feminina e tal, extraindo o útero de uma mulher. Então, tinha aquela coisa meio pré-científica. Eu recomendo muito, né? Porque essa questão da psicanálise com a arte, então o Foucault vai dizer isso, né? Que o Freud associa muito, ele vai trazer para as ciências médicas a cultura e a arte. Isso é uma contribuição importante do Freud, também do Jung, né? Assim como Freud e Jung foram os primeiros médicos, né, a realmente escutar os seus pacientes para além do sintoma, né, para além daquele sintoma nosográfico, né? Então o Jung vai lá no Burgosli, daí os psiquiatras só ficavam catalogando sintomas, né?
O Freud é a mesma coisa. Bom, mas de repente tu desenvolve um método, né, que é um método onde tu vai saber da vida, tu vai escutar coisas que eram renegadas, coisas que eram fúteis, né, que eram quer dizer, tu tem um esquecimento sem ter um problema de memória, né? Tu ter um sonho, apresentar um sintoma, né? Quer dizer, o sonho, o que é o sonho? Sonho não é nada, sonho é uma coisa, bom, a gente sonha, né? Mas tá, que significado tem o sonho? Isso aí ou ia para o misticismo, né? Ou achavam que isso aí não era nada. Bom, sonho é sonho, né? Então vamos descobrir o que é esse material do inconsciente. Então ali a gente tem um campo de exploração muito interessante que vai chegar na linguagem, que vai chegar no simbolismo, que vai chegar na arte, na produção artística desde o início, né? O Freud vai falar sobre o poeta e o fantasiar, sobre todos Leonardo da Vinci, sobre a própria tragédia do Édipo, e entre outros, desde o início. Então, essa relação importante da psicanálise com a cultura, da psicanálise com a arte. Até foi uma discussão que a gente teve numa live com o Nabil, né, que perguntaram sobre essa história que as pessoas acham que psicanálise é uma coisa do indivíduo, né? E não é, né? Porque existe uma escuta num consultório, né? Não quer dizer, né? Então Freud tem vários textos sobre isso, textos sociológicos importantes. Aliás, a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, ele é um texto que explica o mundo de hoje, né? As pessoas leem e se apavoram, né? Então a gente está aqui conectados, né? Com a cultura, com a arte e com a mitologia, né? Bueno, então a gente vai ler. E eu recomendo para vocês, não sei se vocês já leram A Invenção da Histeria, né? É do George Didi Huberman, que ele é um crítico de arte, filósofo, né? Onde ele conta a história do Charcot e ele também coloca a histeria, o estudo da histeria, na categoria de obra de arte, né? Porque eles estudavam histeria fazendo desenhos das pacientes, né? Eles estudavam Ô, Fábio, qual o nome do livro? A Invenção da Histeria. A Invenção da Histeria. Eu vou anotar aqui. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Eu tô de Eu costas. acho qualquer coisa. Eu tô de frente para minha biblioteca porque ela é extremamente bagunçada, né? Então eu não sou daqueles caras que gostam de exibir a biblioteca atrás aqui, né? E aí tem um filme que se chama Augustine, né? Que é bem legal, né? Porque ele traz uma visão feminina. E o George Huberman traz isso, né? Porque o Freud idolatrava o Charcot, né? E o Charcot era meio charlatão, assim. Augustine, acho que eu vou escrever. Augustine. Então, o Gilbert fala isso, ele coloca a histeria dentro da arte, né? Ele não coloca a histeria. O Charcot era um charlatão, né, gente? O Charcot, ele ficava esperando a paciente ideal que tivesse o sintoma que se enquadrasse na teoria dele, né? E existia o grande espetáculo, né? Vocês lembram? O Charcot reunia os caras, aí hipnotizava, né? A pessoa vivia o sintoma ali, né? Na frente de todo mundo. Então, aquela pobre menina, né? Que trabalhava de empregada doméstica lá na França, vai para um hospício, né? Daí os caras pegam ela e hipnotizam e ela fica lá, né? Tendo convulsões na frente daqueles velhos fumando charuto lá. Né? Então tinha uma coisa de uma performance, né? De um show de horrores, de um freak show, né? Então e tudo baseado muito em desenho, né? Em escrita e tal. Então a gente está aqui lidando justamente com uma ideia de uma integração, né? Da psicanálise, do psiquismo com a cultura, né? E de uma maneira muito interessante a partir do mito, né? A da mitologia ela é muito curiosa, né? Porque a ideia do mito ela é muito contemporânea. A mitologia é uma ciência contemporânea, quer dizer, contemporânea. Dizem que ela nasce no ano 400 antes de Cristo, né? Quando, como é que é o nome do sujeito? Eu me esqueci o nome do cara, estava lendo um livro sobre isso esses dias. E aí ele é considerado o pai da mitologia, né? Porque ele vai escrever um texto que é um texto debochado e irônico, né? Imagina 400 antes de Cristo, né? Claro que vai entrar na época da razão, né? Por exemplo, vai vir Platão, Aristóteles e tal. Esses caras já vão ter uma noção, né, mais crítica com relação ao mito. Eles não vão vivenciar o mito,
né? Os mitos gregos, né? E aí o cara vai dizer, teria uma hipótese que Zeus teria existido mesmo, ele teria sido um homem, né? E ele teria vivido e tal um tempo, e que depois essa história teria se transformado em mito. Que a gente vê, por exemplo, quando a gente fala do Cristo histórico, né? Então tem gente que teima em dizer assim, não, na verdade o Cristo foi um cara que existiu mesmo e tal. Aí se produziu um mito a partir dele, né? Tem muitos mitos que são produzidos realmente a partir de heróis que existiram mesmo, né? Por exemplo, a história das Termópilas, né? Ela é do Heródoto, se não me engano, ou do Hesíodo. Alguém aí bota no chat que se lembrar, né? Isso, o filme se chama Augustinho. E Eu acho que lavando louça com medo de fazer barulho e te acordar. Não, eu tô fazendo um curso de extensão. obrigado. Gente, por favor, desliguem os microfones se vocês não forem falar, tá? Porque às vezes dá microfonia e tal, e economiza a internet também de vocês. Então, os mitos, né, eles são histórias, né, que são transmitidas. Imagina, né, tem a Teogonia, né, do Hesíodo, que ela foi escrita muitos séculos, 1000 anos antes do Sófocles, né, e 300 anos antes ou 500 anos antes do Ulisses, né? E esse tipo de transmissão, ela é praticamente oral, ela era transmitida pelos aedos, né? Pelos poetas. Imagina, o Ulisses escreveu sobre a Guerra de Troia, a Odisseia, 500 anos depois da Guerra de Troia. Né? Então, como que isso se transmitiu, né? Até o cara chegar e escrever aquela história ali. Não sei se vocês leram, mas é muito interessante, é um novelão, né, gente? Aí a gente vê como essa questão do mito ela pode ser facilmente atualizada, né? Como ver que muito da nossa cultura ocidental ela se produz a partir, né, dos escritos épicos ou dos escritos trágicos. A gente vai ver no Édipo também que o Édipo é um novelão, né? Aquela coisa, até fizeram uma novela, não sei se alguém lembra, né? Fizeram uma novela que tinha um personagem que era o Édipo, que era aquele ator Felipe Camargo, a Vera Fischer era a Jocasta, né? Então eles fizeram uma novela brasileira que contava a história. Claro que eles não vai ter o incesto, né? É aquela coisa de novela brasileira, eles pegam, se inspiram lá, né, numa história, mas eles não filmam a história, né? Tem uma que sim, né? Tem uma que era o Renascer, né, que contava a história do Rei Lear, né? Né, e essa era estava muito marcada assim, né, a influência. E é muito interessante, como eu falei, eu achei numa série contemporânea, o Better Call Saul, uma referência a uma tragédia, né? Agora a gente pega, por exemplo, Ulisses é um novelão, né? Ele tem coisa assim, de uma tensão, de ciúmes, uma cumilança sem fim, né, gente? 50% da Odisseia, 50% da Odisseia é comida, né? Os caras fazendo churrasco. Eu me senti no Rio Grande do Sul, no interior de Rio Grande do Sul, assim, né? Cada lugar que o Ulisses parava tinha churrasco, né? Eles sacrificavam um touro, aí tu tem que comer, né? Não é só sacrificar e deixar no lugar, né? O sacrifício é feito para ser comido, né? Tem uma coisa a ver com o Rio Grande do Sul também, né? Porque a palavra grego claro, as histórias contemporâneas têm muita base na mitologia. Obrigado, Fernanda. Né? O nome da novela era Mandala. Obrigado, Júlia. Mandala, tu vê, né? E os gregos, por exemplo, a palavra grego ela é pejorativa, né? Os gregos não gostavam de ser chamados de gregos, né? Eu, por exemplo, nasci no Rio Grande do Sul, mas eu não sou gaúcho, gente. Gaúcho ele é circunscrito a um tipo de cultura, né? Então, Fábio é gaúcho, tá, até fala. Hoje em dia sim, né? Sou gaúcho e tal, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu nasci em Porto Alegre, sou descendente de italianos, né? Sou um cara super urbano e sou descendente de italiano, sou descendente daqueles caras lá do sul, do Pampa, né? Que comem churrasco em fogo de chão e tal, tipo o Felipe, assim, né? Que mora em Santiago das Missões, né? E os gregos a mesma coisa. Então a palavra certa para te referir aos gregos era aqueus, né? Que eles eram das principais ilhas de colonização gregos, aqueus e da Aqueia, da Acaia, né? E de Argos, chamavam eles de argivos, né? Então tu vai ver na Odisseia os gregos são chamados, né? De aqueios ou argivos.
né? Isso é muito interessante. Assim como eu estava lendo o livro do Jacques Rancière, né? A palavra democracia era um termo pejorativo. E isso se atualiza muito nos dias de hoje, né? Porque democracia era algo super elitista, né, gente? O que é democracia? Ah, eles viviam num lugar que tinha democracia. Significava o quê? Que as mulheres não votavam, que os escravos não votavam, que não sei quem não votava. Era meia dúzia de pessoas numa assembleia que decidia pelo povo. Então, democracia, tu vê democracia, né? Olha só o que é isso. E continua sendo a mesma coisa, no fim das contas, né? Quer dizer, democracia hoje é o quê? Né? Como é que a gente elege um presidente, os deputados federais, né? Os ministros do Supremo, né? Então, são terminologias interessantes, né? E tudo é muito contemporâneo, assim, aquelas coisas, né? Por exemplo, tu vai ler a Odisseia, tu tem a questão da hospitalidade, da educação, de tu maldizer os deuses, né? Das questões dos destinos, do dramalhão mesmo de amor, né? Então o Ulisses volta para isso acontece em novela direto, né, gente? O Ulisses chega lá em Ítaca, né? Só que ele não vai se revelar direto, né? Não, ele vai se esconder primeiro, porque daí, né? Ele vai dar um jeito de, na hora certa, se revelar como tem, né, nas histórias, né? Tem muito personagem de novela que é isso, né? Ele fica escondido, daí tem uma hora que tem uma revelação, né? Aí todo mundo fica louco, né? Principalmente revelações que são revelações edipianas, né? Eu sou teu irmão, né? Eu sou teu pai, eu sou teu isso, né? Até vai chegar em outra história mitológica, que é Guerra nas Estrelas, né? Onde vai ter a revelação. Eu espero que todo mundo tenha visto, e se não viu também, não adianta, né? Dar spoiler do negócio que aconteceu há 30, 40 anos atrás, não dá, né? Se não viu, não viu, né? E quem trabalha com cinema, teatro, essas coisas, né, não pode lidar com a lógica do spoiler. Tanto que, né, gente, as pessoas, eu sei que gente leu aí a história do Quiné, né? A versão as coisas que o Quiné escreveu sobre o Édipo. As pessoas iam assistir a tragédia, porque o mito do Édipo ele é muito maior e mais antigo, inclusive o mito do Édipo é mais antigo que a própria Odisseia, né? Porque o Ulisses ele chega no Hades uma hora e ele encontra o Édipo e a Jocasta lá, né? Acho que ele encontra a Jocasta, ou seja, de muito antes, né? Esse mito é antigo. O Sófocles ele pega uma parte do mito da história, né? Que ela é muito interessante para a psicanálise, né? Começa justamente com a peste e com a ideia, o início da procura do Édipo pelo assassino que existe no reinado dele, né? Mas, por exemplo, o Sófocles não coloca o enigma da esfinge, né? O Sófocles não coloca várias coisas da origem própria né? Da origem do Laio, né? De por que existia essa maldição, né? Do Laio de que ele seria assassinado pelo próprio filho. E isso é muito interessante, porque daí o Quiné resgata, né? Tanto o Quiné quanto o Pasolini, né? Eles fazem um resgate à história original do mito, né? Para além, né? Para além da tragédia, né? Então tem elementos que os gregos iam assistir, né? Então os gregos iam assistir a tragédia do Édipo no teatro, né? E eles sabiam o que acontecia. O interesse não é saber o que acontece no fim, né? Que nem tu vai ver o filme Titanic, tu sabe o que acontece no fim, né? O navio afunda, né? Claro. Né? Então tu não tá interessado no fim da história, né? Tá interessado no que acontece, né? E todas as coisas que estão rolando ali. Né? Claro, imagina, né? É como também a série Vikings, né? Então, do tipo, o Ragnar morreu. Não me dá spoiler. Mas o Ragnar morreu mesmo. Todo mundo sabe que o Ragnar morreu, né? Então, tu tá vendo a série Vikings, tu sabe que o Ragnar vai morrer, porque ele foi um personagem de verdade, tal. Então, se ele existiu, ele deve ter morrido. Espero que ele tenha morrido, né? Então, e também outra coisa que a gente vai ler, né? Que se perdeu nas traduções, né? Porque para nós a palavra é Édipo, assim como os nossos nomes também, né? Não faz muito tempo que eu descobri o significado do meu nome. Por exemplo, a Cyndi Lauper, a gente sabe qual é o significado do nome dela, né? Não tem como, né? Mas se tu se chama Júlio César, por exemplo, né? Olha, Júlio César, Felipe, né? A gente está vendo aqui os nomes. Tamires eu não sei, na verdade, o que significa. Eu descobri há pouco tempo que Fábio significa feijão, né?
né? Fábio, aquele feijão grande verde que se chama fava, vai originar a palavra Fábio, né? Então o nome Fábio tem, mas normalmente a gente não sabe qual é a origem dos nossos nomes, né? E quando a gente vê a palavra Édipo, a gente não sabe o que a palavra Édipo significa, né? Não sabe, né? Mas os gregos sabiam, né? Então vocês sabem, vocês devem ter lido ali, e o Quiné traz isso, né? Oidipos, né? Então todo mundo, quando a esfinge, era meio comédia assim, né? Não é bem comédia, mas quando a esfinge propõe um enigma para ele, ela diz o nome dele no enigma, ela diz Dipos, né? O enigma da esfinge é Dipos, Tripos, Tetrapos, né? Que é maior, o texto a gente vai ler, o texto do enigma é maior assim, mas ela diz, o que tem 4 pés de manhã, 2 pés ao meio-dia, 3 pés na noite, né? Então, bom, a criança que engatinha tem 4 pés, né? O homem de pé tem 2 pés de pous, ou seja, tu, oidipous, né? Que oidipus também significa pés inchados, né? Então, ele se escreve assim, né? Acho que dá para oide, né? Essa palavra oide significa, depois vai virar oedema, que vai virar edema, que é o inchaço, né? Então, quando tem um edema, essa palavra vem do grego, né? Segundo aquele filme Casamento Grego, né? O pai da noiva lá, todas as palavras vêm do grego, né? Tudo vem do grego, até a palavra kimono vem do grego, né? Eu quero dar um jeito de colocar a palavra kimono vem do grego, tá? Né? Então, oidipos, né? Então, quando a gente está dizendo assim, ele é o cara que tem os pés inchados. Então, no nome dele já está a história dele, porque penduraram ele pelos tornozelos, né? O pastor lá pendurou ele pelos tornozelos. E é Oidipus dos pés inchados, filho do Lábdaco, que era manco, né? E o pai do Lábdaco também era manco, era coxo, alguma coisa assim, né? Então, o Quiné vai trazer isso também, né? Vai resgatar essa questão da herança paterna, né? Da questão do nome do pai, daí a gente vai entrando já numa outra interpretação, né? Porque, na verdade, o Freud vai se referir, né, ao Édipo pela questão, né, do apego, né, à mãe, né, a questão da entrada do pai, né, principalmente por isso, mas o Freud mesmo ali na interpretação dos sonhos ele vai contar um pouco em detalhes a história do Édipo, a gente vai ler isso junto, né? Mas há muito mais histórias muito mais detalhes psicanalíticos dentro da história do Édipo do que o próprio complexo de Édipo, né? Isso é legal, o Quiné faz um resgate a isso, né? Até a ideia, né? Como tu vai trazer depois a comparação com o Hamlet, né? O Hamlet é muito mais complexo. O Édipo não teria passado pelo. Isso a gente pode discutir, se a gente vai debater, isso é uma questão polêmica. É uma questão que eu estava me dando conta disso esses dias, da importância de ver os filmes, né? Ou ver uma peça, se alguém puder ver, né? Eu tive sorte porque no semestre que eu estava trabalhando esse grupo, né? Uma releitura do Quiné, do Édipo, do Ódipo, os Filhos de Laios, veio para Porto Alegre, muito interessante, e veio uma montagem de São Paulo, né, de uma companhia que era Armazém, se não me engano, veio para Porto Alegre, então eu pude ver encenado e tal, né? E quem que morreu? Essa questão. Então, se alguém viu o filme do Pasolini, né? Por exemplo, como é importante tu ver filme e tu ler o texto é importante, mas é importante ver pelo menos o filme, né? Porque tem detalhes assim de olhar, né? A peça ela é uma obra aberta, né? Então a encenação dela é diferente, né? Imagina como é que seria para os gregos, né, gente? A gente está lá na Grécia Antiga, como é que os gregos encenavam o Édipo, né? Aquele teatro grego e rolava incenso e os atores interpretavam de máscara, né? E aí era poucos atores em cena e tinha o coro, né? Daí a plateia participava, as pessoas sabiam, né, das coisas que aconteciam ali, né? Era um teatro ritual, assim. Aqui em Porto Alegre tem uma companhia de teatro que já encenou Antígona, né? Que é o Oi Nós aqui outra vez. Então tu tem tu entra dentro da peça, tu sente cheiros, tu come, né? Te dão comida, te dão vinho para tomar, tu dança. Eu vi um Fausto que tu dançava em torno de uma fogueira na Idade Média, né? Então tu tá dentro da história,
né? Mesmo a questão do Hamlet também, né? Então tem um outro tipo de peça, mas como tu encena ela é importante, né? Por exemplo, nesse filme do Hamlet que tem ali, que é o do Kenneth Branagh, né? Tem olhares, né? Tem entonações na voz, né? Tem uma cena que é muito engraçada, que é o Rosencrantz e o Guildenstern, né? Quando eles vão encontrar o rei e a rainha, né? Daí o rei fala Rosencrantz e Guildenstern, né? E a rainha fala Guildenstern e Rosencrantz, né? No texto escrito não dá para entender muito, né? Não tem esse detalhe, mas no texto encenado tu pode criar um detalhe humorístico que tu não sabia direito a diferença entre os dois, né? No texto escrito não é tanto, né? Mesma coisa no Édipo do Pasolini, não sei se vocês viram, tem expressões da Jocasta ali, né? Que trazem muitas questões, né? Tem muitas questões nas expressões faciais de closes da Jocasta, né, que elas dizem muita coisa, né, do tipo, parece que ela já sabia, né, de tudo, né, parece que tem, né, quando o trecho do Édipo que o Freud pega para o complexo de Édipo é por causa de um sonho de um paciente, né, e aí ele usa a fala da Jocasta, né, tem uma hora que a Jocasta chega e diz, olha, tá, né, todo mundo, né? Qual homem que nunca sonhou que ficava com a sua mãe? A Jocasta diz isso, né? E na obra do Pasolini parece que dá a entender, assim, que a Jocasta parece de uma certa forma que ela sabe o que está acontecendo, né? Que ela tem noção. Sim, está sendo gravado. Está sendo gravado o encontro. E vocês podem gravar também, viu? A gente tem uma opção ali no de vocês que é gravar, só que vocês têm que pedir autorização, daí é só eu clico num botão ali que eu não sei qual é. Né? Tem alguém pedindo para entrar. Desculpa, gente, que eu não, né? Ainda não estou acostumado. Então, a parte encenada do texto ela é muito importante. Né? E na época da Grécia, ver esses textos encenados era fundamental. Né? Então, ao longo do... Quando a gente fez esse seminário a primeira vez, a gente fez uma leitura dinâmica, né? A gente leu todo o Édipo, depois a gente leu todo o Hamlet. O Édipo tu lê num encontro, é rápido, né? O Hamlet é um pouco mais rebuscado, né? Então a gente vai fazer essa leitura, né? E vai parar, né? A gente não vai poder a gente pode pedir que alguém faça algum monólogo aí, né? Se alguém se dispor, o pessoal que faz teatro, né, fazer alguma cena e tal, né? Porque a parte da encenação ela é muito importante, né? Eu tenho uma versão do Hamlet que é de 2009, feita pela Academia de Londres para cinema. Tentado, né? E tampa o olho, né? E que ele Oi, Márcia? Márcia? Quer mais? Desligar o microfone. Você nem comeu, né? Dá pra mim. Bom, o que eu tava falando? Daí nessa versão do Hamlet, Pode dar, né? Você não costuma. Nessa versão do Hamlet, né, ele põe o mesmo ator para fazer o pai e o tio, né, que é o Patrick Stewart, até o professor Xavier, né, como é que é o Jean-Luc Picard da série Star Trek, né? Então o diretor ele usa esse artifício assim, né, de usar o mesmo ator para fazer. E tem uma hora que o Hamlet ele tá brigando com a Gertrude. Ótimo, isso. Vamos fazer a encenação então. Né? Eu quero ser o coveiro do Hamlet. A gente pode fazer, né, uma peça de teatro no Zoom, né? Agora no Fantaspoa teve muitos filmes que foram feitos nessas plataformas. Então é muito interessante a história, né? Tu pode fazer um filme de terror aqui, né? Então eu tô aqui daqui a pouco, eu tô aqui falando, aqui todo mundo me chamou, vem um cara atrás de mim com um machado, né? Daí fica todo mundo apavorado. E dá para fazer, né? Encenar uma peça de teatro, fazer um filmezinho pelo Zoom, né?
Bueno. Então, a encenação ela também traz vida à peça. E essas obras também são obras abertas, né? Onde a gente pode investigar e pensar coisas. Por isso que aqui, né, a minha proposta para esse grupo é que a gente vá direto aos textos, né? Aos textos literários, aos textos que têm referência, ao estudo dos mitos, né? A gente vai estudar um pouco de mitologia, né? A gente vai estudar um pouco da relação da psicanálise com a mitologia, né? Porque a gente tem uma celeuma aí entre Freud e Jung, que às vezes não é tão celeuma assim quanto a gente imagina, né? Às vezes se cria celeumas, né? Então tem toda uma discussão sobre o inconsciente individual, inconsciente coletivo, né? A grande questão é isso, tu tá falando de mito, tu tá falando do coletivo, né? Vai ter, tá bom, que no Freud tu vai pegar esses conteúdos que estão reprimidos, tu vai projetar, né, numa imagem mitológica, né? Enquanto que para o Jung tu ainda tem um outro nível, que é o nível maior, né, no nível arquetípico. Vem o Lacan, já bagunça tudo de novo, né, dessa questão do indivíduo, mas o Lacan não vai admitir que ele fala de inconsciente coletivo, né? Então a gente vai ter uma discussão muito boa e acho que o estudo das fontes mesmo vai nos colocar numa posição de autonomia para nos colocar nessa discussão, né? Então eu acho que vai ser muito legal, gente. Eu estou muito excitado, assim, né, de um público diferente, né, de uma proposta aberta, né, onde a gente vai poder pensar aqui, usem a ferramenta do chat, né? A gente vai produzir um conhecimento diferente aí, né? A gente vai trazer a nossa própria apropriação, a nossa apropriação conceitual dessas obras, né? Dessas obras que são tão antigas e que elas tendem a se repetir, né? Como a gente falou isso, assim, né? A gente está vivendo uma época muito edipiana, assim, né, nesse sentido. Outras leituras do Édipo também, como tem o Foucault, né? O Foucault tem um livro dele que se chama A Verdade e as Formas Jurídicas, que é da época do Vigiar e Punir, né? Onde ele coloca questões políticas, porque também, né, o Édipo é uma obra política. E eu tenho ali na pasta tem uma versão da Teogonia do Hesíodo, que tem uma introdução escrita por um sujeito que é especialista em mitos, que é genial, gente. Eu sugiro que vocês leiam, porque ele fala da origem dos mitos, né? Ele coloca coisas muito interessantes que têm a ver com a psicanálise, de certa forma, né? Do tipo, ainda a Teogonia do Hesíodo, ela tem uma linguagem escrita, né? Que ela pode ser traduzida, né? Porque existe uma estrutura cognitiva coletiva ali, né, de tu escrever um texto ou de tu colocar os mitos, né, que de repente numa época anterior talvez nem sequer pudesse ser traduzida do grego, né, porque a gente não conseguiria entender, né? É a mesma questão do Édipo, né? Então, por exemplo, que a gente está discutindo aqui, né? Então, o Édipo, que o Édipo, acho que o Lacan fala isso, outras pessoas falam sobre isso, que o Édipo não teria passado pelo complexo de Édipo, porque afinal ele não sabia, né? O Édipo, o complexo de Édipo é alguém que se interessa se sente atraído pela mãe, né? Ou pelo pai, né? Mas o Édipo não sabia. O Édipo matou um cara, chegou lá e casou, né? Como naquela época as mães eram jovens, muito mais jovens, né? A média de idade da época devia ser 38 anos, 40 anos, né? Para achar um cara velhinho assim, esse cara vai ser tratado como era o Tiresias, né? Quer dizer, o Tiresias é uma figura mitológica. Ele aparece em outras histórias, o Tiresias é um mito, o Ulisses vai lá pro Hades, ele encontra o Tiresias lá, né? Então esse personagem Tiresias, ele é um personagem mitológico. Tu acha que ele é só um profeta cego, né? Mas provavelmente uma pessoa cega naquela época não fosse sobreviver muito tempo, a não ser que ela fosse colocada nessa condição de oráculo, nessa condição de profeta, nessa condição mitológica, né? Então, bom, Jocasta era uma mulher jovem, então, né, ela encontrou o Édipo consegue, a partir da resolução do enigma da Esfinge, conquistar o trono de Tebas e se casar com Jocasta, né? Mas para ele, Jocasta, tanto que acontece isso, quando tudo é descoberto, né? Ela se mata, ele fica cego e aí vai, né? Daí chega lá a trilogia toda né? Dos filhos dessa prole maldita, né, do Édipo, que isso estava sendo profetizado. Mas por outro lado também, né, uma criança pequenininha na fase do Édipo, como é que ela tem a mesma noção de mãe que nós? Tipo,
quando a gente fala assim, o cara se sente atraído pela mãe, gosta da mãe. Mas nós aqui adultos falando do conceito de mãe, né, a gente já tem ele formado, a gente já tem ele construído, né? Para uma criança pequenininha, a criança pequenininha não sabe o que é uma mãe, né? Ela sabe que tem alguém que nutre ela sabe que tem alguém, né, que passa mais tempo com ela, eventualmente ou não, né? Tanto que é muito legal isso, né? Porque mãe e pai, né, função materna, função paterna, se a gente pegar por essa perspectiva, não interessa se a pessoa é homem ou mulher ou o quê, né? Se essa pessoa está ali cuidando e nutrindo, dando amor para aquela criança, olhando para ela, vai ser pai, vai ser mãe, vai ser sei lá o quê, porque a criança não sabe. É a mesma coisa que os pacientes, né, gente? Então, nós, na universidade, então a gente fica discutindo qual é a melhor abordagem para atender os pacientes e tal, né? Então a gente fica discutindo passar. Lá na FURG tinha muito essa discussão, assim, né? Mas muitas pessoas que vão para... Então, tem muita gente que escolhe, já sabe, né? Escolhe, eu quero fazer psicanálise, eu quero fazer isso. Principalmente estudante de psicologia, né? Que vai ter que escolher a abordagem na qual tu vai ser tratado, né? Ou seja, é mais importante isso do que tu mesmo se tratar, às vezes, né? Mas às vezes o paciente não sabe, né, quem tu é, o que tu faz, que tipo de abordagem tu trabalha. A pessoa está lá pedindo ajuda, né? Às vezes acha que tu é médico, não sabe direito, te pede medicação, né? A gente não sabe. Então a criança muito pequenininha, né, não vai saber assim, mãe, né? Então isso é um debate que a gente pode fazer. Né? Já na história do Édipo, não, né? A história do Édipo, a história do Hamlet, né? A história do Édipo ela é um pouco mais primitiva. Acho que o Freud escreve sobre isso, né? Tá tudo aberto ali. Quem viu o filme do Pasolini, né? E tem até estudos sobre isso, né? Mitológicos, sobre o caráter intempestivo do Édipo. Porque o Édipo era um porra louca, né, gente? O Édipo é um cara que brigou, ele briga com o Tiresias, ele briga com o Tiresias de cara na peça, assim, na história. Imagina o Tiresias, super sábio, mitológico lá, né, que vem de outras eras, né, que aparece e tal, e da origem de Tebas, né, e aí o Édipo já escorraça ele, já briga com o cunhado também, já xinga o cunhado, né, e aí a cena que o Pasolini monta de quando o Édipo mata o Laio, ela é impressionante, a raiva, o ódio, a violência, né, que o Édipo vai gritando e berrando com aquela espada, puta, ele mata 4 pessoas, né, por uma besteira, né? Quer dizer, e o Pasolini, tu vê como é importante a encenação, né? O Pasolini ele coloca essa cena num deserto, né? Tinha uma estrada, né? Daí eles estavam disputando para ver quem passa pela estrada, né? Mas gente, não custava nada tu contornar, né? Não custava nada, tu nem tinha uma estrada ali, né? Era só um caminhozinho para onde passava a carroça, né? Tu tinha infinito espaço para onde passar ali, mas eles resolveram, claro, que estava tudo escrito, né? E tinha essa história da profecia que quanto mais tu escapa dela, mais ela se cumpre, né? Tem todas essas questões ali envolvidas e o próprio caráter intempestivo do Édipo, né? Que ele vai passar por isso, né? E claro que ele vai, como todo herói, né? Ele vai passar por uma transformação, né? Já em Édipo, em Colono, por exemplo, o Édipo já é outro Édipo, completamente diferente. Ele já é um velho sábio, né? É outra história, né? Mas o Édipo ali como rei tirano, né, de Tebas, ele vai ser isso. E o Foucault vai falar sobre isso, sobre esse caráter tirânico do Édipo. Depois essa tirania vai passar para o Creonte, né, no resto da trilogia. E também, que é muito interessante, né, que tem a ver com... Aí a gente entra na psicanálise também, esse caráter do terceiro. Né? Então, o Foucault fala que o Édipo ele inaugura o direito moderno. Né? Por quê? Como que o Édipo descobre que ele é filho da Jocasta? Né? Porque, na verdade, e que ele matou o Laio. Né? Ninguém viu. Todo mundo morreu, menos um cara. Né? E esse cara é uma testemunha. Não, então, para nós, hoje é natural, né? Tu vai ter um julgamento lá, né? Alguém me acusa de um crime. Daí vão chamar as testemunhas. Né? Mas nem sempre foi assim o direito. Às vezes era o próprio rei que decidia quem era criminoso ou não. Às vezes era por sorteio. Tem a história dos vikings, né? Tem um filme até que é uma comédia sobre isso, assim, né? Né? Que falava isso, assim, como é que o viking, a mulher era acusada de trair o marido, né? E como é que descobriu a verdade? Ia lá, todo mundo bebia, ficava bêbado,
Aí o marido tinha direito a jogar 5 machados na mulher, né? Se ele errasse todos, a mulher era inocente. Se ele acertasse o machado, a mulher era culpada, né? Então, esse ritual de uma sociedade ultramachista e tal, né? Mas que era um ritual de direito, né? De um direito meio mágico, assim. E o Foucault vai dizer que a história do Édipo inaugura a ideia de uma testemunha, que é o terceiro, né, gente, da relação, né? Então tem uma relação de um crime ali que tu não sabe quem é que cometeu, né? O próprio Édipo não sabia, né? A própria pessoa que cometeu o crime não sabia que cometeu o crime, estava em busca dele mesmo, né? Até que vem uma testemunha, quer dizer, alguém de fora e quebra isso, né? E aí acontece toda a história. Ó, tem mais gente chegando aí. Ô, Fábio, Sim. em relação à posição do terceiro, eu já vi essa questão da posição do terceiro em texto psicanalítico em relação à função paterna como a função do terceiro. Sim. Porque tu tá ali com a tua É, é- mãe, né? Ah, entendi. Tanto que no começo do filme do Pasolini é isso, né? No começo do filme do Pasolini aparece a mãe amamentando, a Jocasta ali. Só que o começo do filme do Pasolini se passa em 1960 e sessenta e poucos, numa casa, são os mesmos atores que vão fazer depois o Édipo, né? A encenação da tragédia, mas o filme do Pasolini começa contemporâneo, né? Com uma mãe amamentando a criança, né? Daí vem o pai, né? Daí o pai separa a mãe da criança, daí o pai vai lá, pega a criança pelos tornozelos, né? Quando o Quinet teve aqui em Porto Alegre, antes da peça passar, ele mostrava um vídeo assim de uma mulher amamentando uma criança super feliz, mamando no seio e tal, né? Grudada naquela teta que jorrava leite. O nome do livro do Foucault é A Verdade e as Formas Jurídicas. E aí vem alguém e tira essa criança, né? Quer dizer, essa criança está lá plena, que, né? Na verdade, o pai não, né? A instância paterna, que vai ser a linguagem, né? Isso aí qualquer estudioso da linguagem vai, né? A partir de, né, mesmo em Vygotsky, né? Quer dizer, a gente não tem uma relação direta com as coisas, né? Eu não estou me relacionando diretamente com vocês, principalmente aqui nesse meio, né? Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter um outro, um grande outro mediando essa língua, né? Que vai, né? As coisas estão circulando, né? É por isso que é muito interessante essa questão da terapia online, né? Discutir isso, porque na verdade, e assim, né, gente, não sei se vocês perceberam, mas todo mundo, depois que começou a pandemia, saiu do armário, assim, né? Muita gente estava super reservada a falar sobre isso, né? Publicamente e tal, mas na verdade todo mundo já atendia online, né? Todo mundo já atendia online, né? Por quê? Não faz diferença, gente. Não faz diferença. Toda a presença ela é mediada. Né? Quando eu estou diante de uma pessoa, mesmo que ela esteja na minha frente, a gente está mediado pela linguagem, pela cultura, né? Por todo o universo que tem. Né? Existe uma presença física importante, é claro, né? Que existe uma presença física importante, mas na verdade a mediação ali naquilo que tu está falando, ela é sempre pela linguagem, pelo inconsciente, pelo virtual, pelo grande outro, né? Então se perde muito pouco, né? Ou apenas é uma transformação quando tu faz a terapia online, que não é uma grande transformação. Toda terapia ela é virtual, né? A gente nunca tem é aquilo que a gente estudou agora, o nosso grupo de estudos no semestre passado foi sobre o seminário 7, né? E tem essa questão do Das Ding, né? Do que o Lacan vai retomar do Freud, né? Que é esse outro que é sempre insondável, né? Essa outra pessoa que está diante de nós, ela sempre vai ser um mistério. Ela sempre vai ser aquela história, né? A máscara, na verdade, ela vai nos revelar, né? Quando a gente está de máscara quando a gente usa máscara é que a gente se revela mais, né? Acho que o Zizek fala sobre isso, né? De que a burca, na verdade, é a nudez. Quando a pessoa está só com o olho de fora, assim, é que ela está mais exposta, né? Isso é uma questão interessante. Mas, bueno, eu vou trazer, antes de eu abrir, né, para quem quiser falar, vou mostrar para vocês o projeto, né? Já que a gente está aqui num curso de extensão de uma universidade federal, a gente vai fazer um contrato hoje, né, de que a gente vai dar continuidade
a esse semestre, né? Até mais ou menos não sei quando, né? A minha ideia, gente, eu já tinha falado ali no WhatsApp, né? É que a gente vai deixando rolar, né? Vamos ler o Édipo, tá? Vai ler o Édipo, né? E, bom, vamos ver as ideias que a gente vai ter, né? Vamos ver. A gente vai lendo o texto e para aqui, vai ali, de repente vê uma cena do filme, lê o Quiné, né? Esse outro livro dele aqui, onde ele comenta o livro anterior, né? Que é o Édipo ao pé da letra, né? Lê outras histórias, de repente a gente vê se alguém quiser, né? Trazer questões relativas à psicanálise mesmo, né? Se alguém está lendo e tal. Eu prefiro que vocês tragam isso, eu não. Eu vou direto nas tragédias. A gente pode ir lá para o Lacan, quando vai falar dos 3 tempos do Édipo, se alguém quiser, né? Só que daí a pessoa fica responsável por explicar para os colegas, porque eu não vou explicar. Tá? Eu não ensino, né, gente? Ensinar, eu estou aqui falando minhas ideias e tal, mas essas ideias são minhas, na verdade. Né? E aí, de repente, chegou, deu pro Édipo, vamos pro Hamlet, então. Tá? Ou então a gente fica até o final no Édipo, a gente não sai do Édipo, a gente não sai do Édipo nunca e fica, e daí faz um outro curso só pro Hamlet, por exemplo. E aí eu estou fazendo um agora na Bem PUC. que se a gente vai pro Hamlet, a gente não sai do Édipo, né? A gente volta pro Édipo. E eu estou fazendo agora eu sou só associado da APOA, né, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Eu estou fazendo um grupo que é o ano inteiro sobre o Hamlet, né? Então a gente está lendo o Hamlet, discutindo, pensando, só que ele é muito voltado bem para a psicanálise mesmo. O Hamlet é o apoio, né? Mas a gente está estudando lá o seminário 6 do Lacan, que tem várias lições ali, bem interessantes, por sinal, sobre o Hamlet, né? Mas aí a gente vê, daí se de repente faltar, né, a gente faz um outro, né, só sobre Hamlet, por exemplo. Né? Mas vamos ver como é que é, né? Eu não estou acostumado a trabalhar nessa plataforma. Né? Leitura do Édipo para discussão em grupo. Há uma preferência de edição e tradução? Sim. Não, não, acho é legal trazer mais traduções, né? Por exemplo, o que eu tenho a da LPM, que é do Donaldo Schiller, né? Só que o Donaldo Schiller procura simplificar bastante a linguagem, né? E isso é legal também. Eu tô lendo a Ilíada, né? Traduzida pelo Haroldo de Campos. É muito difícil, gente, a maneira como o cara faz, assim, né? Já a Odisseia, por exemplo, e a trilogia tebana, né? Pelo Donaldo Schiller, ele já tem uma preocupação didática, né? Então ele traz mais para uma linguagem contemporânea. E eu acho que a melhor versão do Édipo é a do Antônio Quiné, né? Ela é a mais completa. Assim. Talvez a gente possa só ler a do Antônio Quiné, né? Porque ela é mais rica, né? Ele coloca elementos pré-Sófocles, né? A gente pode ler as duas, porque o pessoal já leu aí, né? E ele tem a carta do Édipo ao Freud, que é muito divertido, né? Tem uma introdução lá que é o Laio, né? No Hades, né? Então o Laio falando da sua maldição e tal no Hades. Então a gente pode ler as duas juntas, quem sabe, né? Bota uma tradução aqui, tá tudo lá na pasta, né? A gente tem uma pasta e tem vários textos mitológicos, psicanalíticos, e tem a trilogia tebana, tem Odisseia, né? Então, quanto mais a gente lê textos de mitologia também é legal, tem o Mito e Realidade, da Mircea Eliade, tem o Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Faces, as transformações do mito ao longo do tempo, né? Para a gente discutir essa questão do mito, acho que ela é muito importante, né, do mito e da mitologia, né? Porque isso aí é como a gente entra na linguagem, no mundo e tal, né? E tu vê como a gente está colocando aqui considerar o Hamlet como um mito também, né? Uma história que ela é muito referenciada. E aí tem duas questões importantes, né? Uma que é que se coloca, né, de que quando Freud fala do complexo de Édipo, ele tá contribuindo para o mito do Édipo. Então,
o complexo de Édipo, trazido pelo Freud, faz parte do mito do Édipo. Está aqui escrevendo mais o seu próprio mito. Assim. É claro que a gente só tem acesso aos mitos pelos poetas, pelos aedos, né? Por Sófocles e tal. Então a gente o mito não, né? Ou pela fé das pessoas, claro, né? Porque era transmissão oral e tal, né? Então as mães contavam para os seus filhos, todo mundo, né? Os gregos que vivenciavam na época que não existia mitologia, né? Os gregos vivenciavam o mito como algo da sua realidade, né? O mito é aquilo que dá sentido para isso. Eu recomendo a série Vikings, né? A série Vikings, principalmente no começo, assim, né? Vai ter uma vivência do mito importante, né? De por que tu vai sacrificar um animal, por que tu, né? Tu vai justificar certas coisas, né? Como tu vai encontrar coragem para lutar, né? Que vai numa guerra onde tu sabe que todo mundo, metade do vai morrer, né? Tu vai pegar 10 barcos para tentar atravessar lá, fazer uma travessia, dos 10 barcos, sei lá, vão chegar só 4. Né? Então, como é que tu vai estimular aquelas pessoas a lutar? Tu vai dizer, se tu morrer numa batalha, tu vai lá, ficar lá do lado de Odin, banqueteando com ele e tal, né? Aquelas pessoas deviam viver numa pobreza, numa miséria, de não ter comida, né? Então, imagina, se tu morrer em batalha, tu vai ter comida e bebida para sempre do lado do pai dos deuses, né? Então, claro, é a maneira como as pessoas justificavam isso, né? Como elas viviam... eles não tinham medo de morrer, eles morriam pelos outros. Né? É interessante, né? Agora, por isso que eu recomendo a série American Gods, né? Também tem quadrinho, tem livro, né, do Neil Gaiman, porque é muito interessante ver como nessa história eles mostram, né, a fonte, né, dos mitos. American Gods é o seguinte, né? Ele coloca assim, quem alimenta os mitos? A nossa fé. Né? Então, na série, a fantasia, né, é de que os mitos existem de verdade. Né? Então, o começo da série é os vikings chegando na América, né? Que os vikings foram para tudo quanto era lugar. Então, junto com isso, eles já trouxeram lá uma esculturazinha, né? Representando o Odin, já colocaram numa cabaninha. Bom, daí o Odin aparece ali. Né? E vários outros, né? Vários outros mitos, né? Então, só que é o seguinte, esses mitos vão perdendo força, quer dizer, ninguém mais lembra na América de que uma época já teve vikings ali, né? Ou as próprias divindades africanas, né? Ou outras, né? Divindades russas, etc., né? Germânicas, irlandesas, né? Então, ele coloca assim, cada povo que foi para a América trouxe seus mitos junto e esses mitos tomavam forma, né? Tanto tem uma cena genial que eles vão para um lugar, né, para uma festa onde eles encontram vários Jesuses, né? Então os mexicanos que vão para os Estados Unidos, eles têm uma versão do Jesus, né? Os italianos que vão para os Estados Unidos, eles têm uma versão do Jesus, tem vários, né? Tem muitos Jesuses assim na festa, né? Cada um diferente, né? Como cada povo enxerga Jesus. E o que acontece é que existe uma guerra, né? Porque esses deuses velhos, capitaneados pelo Odin, né? E é muito didática a série, porque a série fala dos vários nomes do Odin, quarta-feira, Votan, né? Wednesday, Votan e tal, todas as manifestações, né? Ele vai reunir os deuses antigos numa guerra contra os novos deuses. Quem são os novos deuses? A internet, a mídia, né? O mundo. É muito interessante que um deus é o mundo, claro, porque os antigos não tinham essa noção de mundo, né? Internalizado. O que é o mundo, né? O que era o mundo para os vikings? Né? O mundo como a gente conhece, o mundo mundializado. Né? Então, na série American Gods, o mundo aparece como um deus. Né? Claro, porque as pessoas começaram a acreditar de que existe um mundo, de que existe um planeta. Eu recomendo muito. Tem no Amazon Prime, viu? E, se eu não me engano, até a própria ciência é um deus ali, né? A ciência, vários, é muito interessante, gente. É um negócio muito. E é bom para ser como a série Vikings também, né? Para tu lidar com essa ideia de que as pessoas que estudavam mitologia grega e tal, isso os junguianos falam muito, né? Que é o conceito de luminosidade, né? Que é essa potência afetiva, emocional que dá sentido para um símbolo, né? Que dá sentido para uma fé, que dá sentido, né, para uma coisa que a gente acredita, né? E hoje a gente está vendo, né, isso é uma discussão que a gente pode fazer, né?
com a internet, né? Então a gente está o mito, na verdade, ele tinha uma relação de fantasia com realidade que pode estar relacionada ao sonho, né? Mas que a gente pode pensar no cinema também, de que hoje para nós é fundamental, né? Então a gente tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Ou as pessoas que acreditam em fake news, né? O que é isso? Isso aí é um mecanismo cognitivo, né? Um mecanismo de relação com a realidade que tem a ver com o mito. É claro, né? Cada povo criava a imagem de seu Jesus de acordo com as características do seu próprio povo. Acredito que por isso tanta diferença, claro, né? A minha avó, por exemplo, né? A imagem que minha avó tinha de Jesus, né? Aquele Jesus, né? Que ela via na igreja, aquele cara cabeludo, loiro, né? De olho azul, né? Limpinho, né? Você vai ter uma noção de Jesus que chega. Vai ter Jesus Cristo Superstar, que é um filme dos anos 70, que tem aquele Jesus Cristo hippie, né? Toda essa discussão, né, sobre o Cristo hippie e tal. Então, bom, as pessoas vão formular essa imagem, né? Essa questão do imaginário. Então, hoje em dia, por exemplo, na internet está acontecendo isso, né, gente? As pessoas se dão no direito de não acreditar nas coisas. Olha, quem é que está me provando aí que existe esse vírus, né? Como é que eu sei, né? E claro, está ligado a isso. A gente não tem acesso ao dado, a gente não está no laboratório pesquisando. Como é que isso chega para nós? Né? Um texto que fala que a Terra é plana, ele chega para nós da mesma maneira que um texto de astronomia científico. Então, como é que a gente acredita nisso? Né? Então, existe uma crença, uma fé, uma energia psíquica depositada ali, onde a pessoa vivencia aquilo como realidade. É por isso que a gente não consegue convencer uma pessoa a votar no candidato hoje em dia, né? Tu vai votar nesse cara aí por quê, né? E tu vai tentar apresentar argumentos lógicos para ela. É como tu fosse o Sócrates, assim, né? Naquela época, né? Então tu vai chegar à razão e a razão vai superar o mito. Olha a palavra mito aí como ela aparece, né? Então tem as pessoas que acreditam no mito, e aí tu chega para ela com a razão, né? Tu chega para ela, olha, na verdade o que esse cara tá te dizendo aí é mentira, né? E tal, né? Olha aqui, isso aqui é um absurdo isso que está acontecendo e tal, mas aquela pessoa ela tá conectada numa massa, ela tá hipnotizada, ela vive uma realidade diferente. Mito é realidade, né, gente? Os vikings acreditavam nos mitos como realidade. As pessoas fanáticas religiosas lá, o cara que homem bomba lá, ele acredita mesmo que ele vai, né, encontrar não sei quantas virgens lá, né? Então, com a internet a gente está assim, né, com as notícias, com as fake news. Então tu acredita mesmo, tu acredita. Não interessa se aquilo ali é realidade ou não, né? Porque aquilo ali existe. O Papai Noel existe, né, gente? Deus existe. Tu pode não acreditar nele, mas ele existe, tá lá, né? Todo ano a gente tem Natal, todo ano tem, né? Tem um monte de igreja, né? A nossa civilização se construiu a partir de uma ideia de Deus, né? Tu pode ser ateu. Deus é muito mais antigo do que o ateísmo, né? O ateísmo é uma coisa que tem quantos anos, né? Até vai se justificar assim, né? Ateus, Spinoza era ateu, né? Aquele cara. Até o próprio Ragnar aparece, né, na série Vikings, como se ele fosse um ateu também, né? Porque no fundo ele sabia que essa história de Deus aí era tudo bobagem, né? O que ele queria era terra para cultivar, né? O que ele queria era ganhar a guerra, o que ele queria é que os filhos dele levassem o legado dele. E aí, bom, essa ideia tem uma hora da série que é assim, né? Ele e o rei inglês ali discutem, assim, olha, quem sabe os nossos deuses não existem, né? Então, mas hoje isso, hoje então é muito interessante para a clínica, né, gente? A clínica é relacionada com a política, né? Então a gente enquanto psicanalistas, né, entender isso, entender por que o desejo de uma pessoa, por que uma pessoa não consegue fazer um isolamento social, por exemplo, porque ela é uma imbecil, ela é burra, ela é má, né? Por que aquele cara ali acredita numa mentira, né, e vota naquele candidato? Olha, é que ele tá. Se tu tentar argumentar logicamente com ele, é como bater no muro. Quem trabalha na clínica sabe disso, né? É importante que tu cuide da saúde do teu paciente, né? Mas se aquele cara cheira cocaína e ele tá ali naquela onda, não adianta tu dizer para ele que faz mal para a saúde, né, gente?
Eles sabem, né? Quantos médicos, né, fumam, cheiram cocaína, etc. Eles, racionalmente, o cara sabe, né? Mas tem uma questão ali de uma energia psíquica, de uma luminosidade, né? Que se tu for bater de frente, tu não vai conseguir nada, né? Então, primeiro escutar, saber como o outro pensa. A gente dizia isso na minha época, que era entrar no delírio, né? Então, tu entra no delírio da pessoa, né? Então, essa pessoa chega, tu entra no delírio dela, né? Tem pessoas que têm tido essas experiências assim, né? Então, tu vai discutir com um cara lá e o cara, é isso aí, tem que matar esses bandidos. Aí eu tenho um cara, tem gente que tem a estratégia de ser mais radical do que o cara, né? Então, não tem só que matar, tem que fazer isso, 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 né? Às vezes a pessoa se assusta, assim, né? Quando ela é confrontada com a sua própria, né, argumentação, né? E tu não ofereceu oposição para ela de início, né? Então, essa questão do estudo dos mitos, né? Das tragédias e tal, também é importante para isso, né? Para a gente pensar nessa questão do psíquico, da realidade psíquica, né, do sentido das coisas, né, da nossa relação com esse real, esse imaginário e esse simbólico, né? Bueno, então eu vou mostrar rapidamente para vocês, 6h27 agora, só vou mostrar assim, mais ou menos, o projeto, né? Então, esse projeto, ele foi submetido, né, a universidade tem uma instância que é o Instituto de Ciências Humanas da Informação, ICHI, né? Tá bom o papo ali no site, no chat. Tem gente que está chegando agora, né? Chegando cedo para a janta. Tá todo mundo sendo admitido. Então ele foi aprovado, né? Como atividade de extensão, né? Com carga horária e tudo. E aí no final do processo eu faço um relatório simples assim, né? E submeto de novo, né? Tem que submeter uma reunião que tem um calendário mensal e tudo, né? E aí depois que for aprovado o relatório, volta para mim e aí eu pego a lista com o nome de vocês e encaminho para a Pró-Reitoria de Extensão e aí ela gera o certificado. Então sejam bem-vindos mais uma vez à Universidade Pública, gratuita, democrática, de qualidade, né? Ajudem a lutar por ela, daí nós poderemos ter eternamente, se vocês gostarem, né? Se vocês gostarem, recomendem aos amigos, né? Se vocês não gostarem, recomendem aos inimigos. Né? Que é o importante. Esse espaço aqui, né, gente? Esse espaço aqui, ele é um espaço de... Ele não é um espaço obrigatório, né? Eu não faço isso porque eu tenho obrigação. Até tenho que fazer uma produção, né, de projetos de extensão e tal. Mas ele foi criado. Ela tá né? cantando aonde? Foi livremente Gente, essa criado. menina trabalha lá colhendo coisa no meio do mato. E ela... Ui, gente, alguém tá com o microfone aberto. Eu já fiz. Odin aqui já desligou o microfone. Né? Eu tenho poderes aqui que eu posso calar a boca de vocês a hora que eu quiser. Me desculpa, tá, gente? Mas a pessoa não se deu conta e tal. E depois. Bom. Então, rapidamente eu vou mostrar o projeto. Peraí, que eu tenho que compartilhar a tela. Então, tá aqui. Né? Aqui ainda é coisas do documento antigo, né? Ele é um projeto de extensão, né? Origens da psicanálise, mitologia, né? E nas tragédias Édipo e Tirano de Sófocles e Hamlet de William Shakespeare. Né? Então é vinculado ao nosso laboratório, etc, etc. Né? E entra dentro das políticas de extensão, né? Começa com, aqui tem uma introdução, começa com uma frase do Lacan, né? Um parágrafo do Lacan a respeito sobre o conceito de mito, que está no seminário 4, né? Ele fala muito de mito no seminário 4, não é à toa que tem o Cronos na capa, o Cronos do Goya, né? Ele vai falar do projeto rapidamente, né? Ele fala do Édipo, como Freud recorreu, depois ele fala do Hamlet, né? Bonitinho aqui, bibliográficas e tal. Eu acho que eu coloquei ele lá na pasta, senão eu vou colocar.
A gente fica aberto a questões, quem quiser colocar alguma questão aí, alguma sugestão, né? Alguma ideia. Hoje é só para eu introduzir, né? Se alguém tem alguma dúvida e tal, né? Para a próxima aula, ô, Fábio, o que que a gente vai. Próximo encontro, no caso, né? O que que a gente Boa, vai Zô. trabalhar mente? Mais para questão de organização também. Édipo. Nós vamos ler o Édipo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler o Édipo. Tá? Então vamos ler a trilogia tebana junto com o livro do Quiné. Tá tudo lá na pasta. Tá? Porque senão a gente pode comparar, né? A gente pode fazer uma leitura comparada da tragédia e tal, né? Ver o que o Quiné coloca no texto, como é que o Donaldo Schiller traduz, né? Que elementos, né? A gente pode. Mas Tá, a gente, o livro do Kineu eu achei ali, eu baixei ele do grupo. Qual que é a trilogia tebana que tu falou? Qual tá PDF ali, é? tá ali, tá ali. Trilogia Mas tá tebana. com trilogia tebana, tá o nome? É. Tá, vamos ver Peraí, se... deixa eu olhar aqui. Eu vou. Acho que não tá ali na pasta, mas eu coloco ali, eu te mando. Em algum lugar tá ali. Ah, beleza. Beleza, é esse que eu não achei, o trilogia tebana que eu não achei ali. O do Kineu eu tô já baixei, já baixei todas as partes. E é legal, né, a gente dar uma viajada assim até lá e ler toda a trilogia, por exemplo, ler o texto do Quiné e tal, né? E ler algum material sobre mito, sobre tragédia, ver o filme do Pasolini é importante, né? Depois eu dou um jeito lá da gente baixar, né? O filme, porque é aquela história, né? Ah, tá, tu lê e tal, mas tu foi feito para ser encenado, né, gente? Foi feito para ser encenado. Então é legal tu ler o texto e ver a encenação e ver como que o Pasolini, por exemplo, aí é uma discussão que eu falei, tava falando para Fabiana isso, né? Porque o Quiné plagiou muita coisa do Pasolini, né? O Quiné tem umas coisas que ele vai, eu fiz uma transcriação aqui do Édipo e tal, quando na verdade ele chupou muita coisa do Pasolini. Tanto que a peça do Quiné, ela foi encenada como ele pegou aquele. Ah, como é que eu vou imaginar a, a, a Grécia, né? Antiga mesmo, né? Antes do Sófocles, né? Bem antes do Superstar. Isso é um mito super antigo, né? Então, como é que eu vou imaginar aquele ambiente, né? Como é que eu vou trazer uma experiência daquele ambiente de uma Tebas, né? Que é uma cidade antiga, que é a terra da tragédia, né? Como é que eu vou imaginar esse lugar? Ele vai para o Xingu, então ele encena essa peça no Xingu, como se fosse uma tribo do Xingu, com aqueles elementos todos tribais, assim, ritualísticos, né? Que não é aquela ideia que a gente tem da Grécia, que é todo mundo vestido de branco, né? Todos os lugares são brancos. A gente está imaginando, a gente está pensando aqui em Atenas, né? Numa época clássica, super rica, né? Não, a gente está pensando numa Grécia raiz ali, né? E o Pasolini, ele vai para o Marrocos, né? Ele usa figurantes que são pessoas pobres ali do interiorzão lá do deserto, né? Então ele vai colocar nesse ambiente que é cheio de gente cantando, gente batendo tambor, gente gritando, né? Tem uma coisa super visceral, né, no filme do Pasolini, né? Então o Quiné pegou isso, né? Além disso, o Pasolini também usa elementos que são que não são da tragédia, né? Por exemplo, o filme do Quiné, porque a tragédia começa com o Édipo já rei, né? O Pasolini não, o Pasolini vai e começa no começo mesmo, né? Depois que o Édipo vira rei e tal. Né? O Pasolini faz uma leitura. O Pasolini, por exemplo, não coloca o enigma da esfinge, né? Ele simplesmente, o Édipo vai lá e mata a esfinge, joga do abismo, né? Daí o Quiné, na verdade, retoma, que acontece em outra tragédia, né? Que é o próprio enigma da esfinge, né? Então a gente vai trazer esses elementos. Então, para o próximo encontro é isso, gente. A gente vai direto entrar na história do Édipo. Se alguém tem algum trecho que gostou, que achou legal, que quer comentar, né? Mas vamos desde o início, né? Vamos começar desde do início. E aí, assim, eu acho que é legal, né? Se alguém
quiser, né, por exemplo, escrever, né, alguma coisa sobre, daí eu acharia legal no final do processo que o pessoal pudesse escrever alguma coisa sobre isso, sobre o tema. Qualquer coisa, gente, qualquer viagem que tu quiser, né, sobre, né, não vai ser obrigatório, entendeu? Eu não obrigo ninguém a fazer nada, né, gente? Eu não sou carcereiro de vocês e tal. Mas é aquela história, né, gente? Tem isso, vale um certificado e tal. Então é legal que o pessoal frequente, assista, se não puder fazer, né, manda uma mensagem dizendo e tal, né? Daqui a pouco se não conseguiu frequentar, foi poucos encontros, mas aí acompanhou as leituras, de repente quiser ganhar o certificado, né? E aí pode de repente, aí sim entrega um trabalho, né? Mas essas coisas de trabalho de texto é mais para mim, né? Para eu saber assim, bah, será que o pessoal tá curtindo? Porque às vezes as pessoas não falam, né? Ninguém chega e diz, ah, tá uma bosta esse curso, né? Ninguém fala isso, né? Eu gostaria que falasse, ah, não estou gostando. Isso é muito, é aquela história que nem falar portunhol, sabe? Eu tenho uma experiência com isso, né? Então que eu estudei espanhol, e tal, né? E a minha esposa é espanhola, né? Foi professora de espanhol, né? E então às vezes tu tá falando com um argentino, né? E aí tu tá falando em portunhol com ele, tu tá falando tudo errado, né? E aí ele fica olhando para ti como se ele estivesse te entendendo e na verdade ele tá fingindo que tá te entendendo, né? Então esse fingir que ele tá te entendendo ele tá precisando de um desserviço para ti, né? Tu vai falar, tu não vai aprender a falar espanhol assim, né? Tu vai usar falsos cognatos e tal. Então, o cara querendo ser educado contigo e polido, na verdade, ele está te prejudicando, né? Então, a pessoa chegar para mim, né, ou mandar uma mensagem, ou colocar para o grupo, nós estamos aqui entre psicólogos e psicanalistas, né? Ó, gente, não estou gostando do andamento das coisas. Bom, a gente discute, muda, né? Isso faz parte, né? Isso é bom para mim, né? Isso para mim tudo é novo, né, gente? Eu estou aqui nesse espaço, é tudo novidade. Eu não sei, na verdade, como é que rola, né? Eu adoraria fazer umas dinâmicas de grupo, daquelas tipo biodança, assim como era no meu tempo, né? De estudante de psicologia, todo mundo se abraça, lambe a orelha do outro. Não, não, tô brincando. Né? E agora, por exemplo, tá todo mundo desaparecendo, né? Não tem mais ninguém vivo aqui na minha. Parece gavetas de um cemitério, assim, né? Tá só o nome das pessoas. Né? Eu tô vendo uma porta ali, alguém foi sequestrado, eu acho. Pronto, Fábio, para tu ficar feliz. Júlia, vamos reler, né? Eu também já li tudo, então a nossa ideia aqui é ler junto, né? E lidar com a leitura junto, frase por frase, né? Tem coisas que a gente vai se deter mais, né? Não é simplesmente ler, né? É estudar mesmo, né? Se aprofundar e também viajar, né, gente? Vamos viajar, vamos ver, olha aqui, que coisa, né? Essa frase, por exemplo, lá, lembra, não sei se o Felipe não estava, né? Me lembro que a gente chegou no Hamlet, tem a cena super dramática, né, gente, do enterro da Ofélia, do funeral da Ofélia, que é um ponto culminante da tragédia, assim. Aí o Hamlet fala, eu comeria um crocodilo. Mas por que o cara diz uma coisa dessas, né? Numa cena tão dramática? Eu comeria um crocodilo. E para nós é engraçado, né, cara? O cara dizer numa cena daquelas, eu comeria um crocodilo, né? Vai saber, né, o Hamlet que dizer naquela hora, né? Uma cena tão dramática, de repente aparece um alívio cômico, né? Ou então, se tu vê, tu lê a tragédia do Hamlet, por exemplo, né? E aí tu vai ver aquela encenação onde ele põe o mesmo ator para fazer o Hamlet pai e o tio, a gente pode viajar em cima disso, psicanaliticamente, inclusive, né? Depois tem a cena como eu falei, né, que o Hamlet compara, ele pega a foto de um e a foto de outro, e aí no filme fica um efeito interessante, né? Porque ele tem duas fotos, né? A foto do Hamlet pai e a foto do tio dele, né? E olha aqui, esse cara aqui, como é que ele é, e esse outro aqui, só que é o mesmo ator que faz, né? Então, como é que se dá essa diferença, né? A partir daqueles caras que são o mesmo ator, né? Então tem elementos assim, como tu vê a peça né, os elementos que a tradução do Donaldo Schiller, né, que é a primeira tradução ali, traz com o que
o Antônio Quinet traz. Né? Por que o Antônio Quinet chama o Tiresias de Teresias? Né? E põe uma mulher para fazer ele. Né? Inclusive o Hamlet já foi encenado por... Eu vi uma montagem, o Hamlet na época do Shakespeare, ele já foi encenado por mulheres, o Lacan diz isso. Né? E quando veio para São Paulo aqui a peça, o Hamlet foi interpretado por uma mulher. Olha que interessante, né? Bom, tu vai ter, né, a relação do Hamlet com o feminino e tal, daí usa esse elemento cênico de botar uma mulher no lugar, né? Em vez de ser um homem, o Hamlet põe um Hamlet mulher. Por que o Tiresias se chama Teresias? Né? Porque daí tem a ver com o mito de por que o Tiresias ficou cego. Né? O Tiresias ficou cego porque ele chegou, ele já foi mulher, né? Ele foi o cara que desvendou o segredo do gozo feminino, né? Então, como uma punição, o Tiresias foi cegado, né? O que significa a cegueira, né? Do Tiresias e a cegueira do Édipo? Isso aí, gente. A gente vai viajar, a gente vai criar. A gente vai achar, se vocês acharem alguma peça do Édipo foi encenada e está no YouTube, mais alguma outra versão, ou alguma, por exemplo, tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás que se chama Estela, não sei se alguém já viu, que é um filme grego, né? Que é uma história do Édipo, que seria a história do Édipo, né? Que é a história de um cara que vai preso, né? Ele passa não sei quantos anos na cadeia, 20 anos na cadeia, ele volta e ele vai atrás do filho dele, né? Que ele não tem notícia do filho dele. E ele chega num hotel, né? E nesse hotel tem uma mulher trans, né? E aí ele tem um caso com essa mulher trans, ele transa com essa mulher trans, fica amante dela e tal, e adivinha, né? Adivinha o que acontece. Então, pô, traz uma coisa para uma discussão super contemporânea, traz a questão do Édipo para os dias de hoje, trabalhando com essa temática e tal. Né? Então, isso tem mais um elemento na mitologia do Édipo, né? E é isso, a gente vai lendo as tragédias e vai lembrando, olha, o Freud disse isso, o Lacan disse isso, Foucault disse aquilo, não sei quem falou, né? Melanie Klein, Ana Freud, aí todo mundo vai trazer, o Jung vai falar sobre mito. Aqui a gente trabalha com uma lógica do ecumenismo total, assim, né? O pessoal que é do teatro aí, que eu sei que tem gente do teatro, eu também fiz teatro uma época, né? Então, se a gente quiser fazer algumas leituras juntas, né, um pouco mais dramáticas, né, vamos lá, Zopo, eu faço o Laio, tu faz o Édipo, né? Vamos fazer isso. Dá para tentar, né? Mas nunca fiz nada. No Édipo eu queria interpretar o Tiresias, né, da boa. E no Hamlet eu queria interpretar o coveiro, né? Ou o pai, né? O pai é muito legal, o fantasma do pai, né? Mas é isso, galera. Alguém tem mais alguma questão? Oi, professor, tudo bem? Oi, Alice. Tá me ouvindo? Sim, Oi. claro. Só queria falar, sou Alice, eu estudo na Uninove e eu tô no segundo ano de psicologia e na Uninove tem, não sei se alguém aqui é da Uninove, mas o curso ele é separado em módulos. Então, eu comecei agora o módulo de psicanálise, então acho que vai ser bem interessante para mim, tipo, começar esses estudos mais aprofundados acompanhando essas leituras de mitologia, etc. Então, até se o senhor tiver algum texto para me indicar, assim, que seja para eu dar, sabe, um pontapé inicial, eu queria muito. Interpretação dos sonhos, né, gente? É isso aí. A psicanálise tem que começar por aí. É aí que o Freud fala primeiramente do Édipo e do Hamlet, assim, com consistência, né? Eu até, eu recortei até e colei, eu tenho as obras completas lá em... Recortei e colei quando ele fala daí. Né? Mas é bom, é isso, Alice. Ótimo começar pelo começo mesmo. Né? Às vezes a gente começa pelo fim, né? Eu li Jung antes de ler Freud, por exemplo. Eu li mais Lacan do que Freud na faculdade, por exemplo. Isso, né? Depois depois tu tem que correr atrás. Né? Tu começa a jogar futebol, a primeira aula é gol de bicicleta, não dá, né? Mas tá bom, então, é uma boa indicação. Parabéns, eu Alice, muito bem. outros textos dele. Obrigada.
Não, agora tu vai com fundamento, né? Daí tu vai ver teus professores falar de complexo de Édipo. Não, tu leu o Édipo, tu não fica refém dos Não, assim, professores. tô com um pouco de medo, assim, quando eu me inscrevi, não imaginava que, tipo, seria assim, mas tô bem animada. Acho que eu vou me esforçar aí para acompanhar vocês. E sempre fala, sempre pergunta. O Zopo sabe disso, né? O pessoal tem medo de perguntar, tem vergonha. Aqui vocês estão proibidos de falar, de fazer isso, né? Tipo, quer Tá falar, bom, quer se manifestar, tem que se manifestar. tá bom. Obrigada, professor. E não tem problema perguntar, até porque às vezes a gente acha que as outras pessoas sabem, quando vê ninguém sabe, É, de fato. nem eu. Legal. Muito O menos eu. Lacan é muito engraçado. Ah, eu pensei em tal coisa. É. O que vocês acham? Aí ficam só os grilos, assim, ninguém sabe, assim. É muito engraçado. Não, isso eu fiz uma brincadeira numa comunidade que a gente tem da internet, que assim, quase todo mundo finge que sabe, né? No reino da psicanálise, assim, todo mundo, tu fala uma coisa e o cara não sabe, mas ele não vai perguntar, ele vai fazer um... Eu passei a aula toda fazendo isso hoje. Aham, sei. Sei. Entendo. E aí, não, e às vezes o cara tá falando uma coisa e aí tu pergunta uma coisa simples. Eu me lembro na época da faculdade, tinha uma pessoa apresentando o trabalho lá, a pessoa imagina, estava apresentando, sei lá, a dissertação de mestrado dela. Ela estava analisando categorias. Tem essa categoria aqui que eu analisei, que ela estava uma pesquisa com meninos de rua, uma coisa assim. Essa aqui é intersubjetividade, ela mostrava uma tabela, uma estatística e tal. Aí passou a lâmina, daí um amigo meu estava na plateia, levantou a mão. O que é intersubjetividade? Aí a pessoa não sabia responder. Que é aquela coisa, tu põe ali, se vai passar, ninguém vai perguntar, né? Tu pode falar qualquer besteira que ninguém vai perguntar. Porque ser professor, às vezes, é ser meio ator, assim, né? Às vezes tu fala umas coisas e tu sabe que as pessoas vão ter medo de perguntar, né? Às vezes tu não tá muito certo aquilo que tu tá falando, mas tu sabe que ninguém vai questionar e aí vai, né? Mas vai ser descontraído, gente. Vai ser tudo descontraído. No final a gente faz uma festa e tal, né? Ótimo. Vai estar todo mundo em Obrigada. casa mesmo, né? Então, de repente a gente até pode combinar no calendário de o último encontro ser que nem o primeiro, entende? Todo mundo junto, né? O pessoal da quarta, o pessoal do sábado e faz tudo. Daí traz cerveja e tal, né? A gente não está dentro da universidade, né, Zô? O pessoal no espaço virtual, cada um pode tomar o que quiser na sua casa, né? Teoricamente não pode na universidade, teoricamente. Teoricamente. É que nem uma vez na URGS, né, que tinha a faculdade de biblioteconomia e comunicação, ficava na frente do prédio da Psico. E era o fumódromo, né, do campus, era ali, a Fabico, né, E aí uma vez a universidade baixou uma portaria de que era proibido fumar maconha. Como é que tu vai proibir? Não, é proibido fumar maconha aqui. Como assim? Não pode fumar maconha de qualquer jeito. Ai, que vai ser muito divertido. Bom, gente, então nós temos dois grupos. Me refresquem a memória aí. Um é quarta-feira, vai ser às 19 horas, né, gente? Fabi? Terra para Fabiana Louro. Cadê minha assistente técnica? Aliás, quero agradecer muito a Fabi. A Fabi, ela é a grande patrocinadora desse grupo, grande incentivadora. Quero agradecer muito a Fabi, assim, a ajuda dela e tal. Olha, muito legal. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa assim. São 31 pessoas aqui agora, né? Sábado às 7 horas da noite. Olha, do caralho. Desculpa o palavrão. Tá brigando aqui, gente. Peraí. Então é um grupo na quarta que começa dia 26, é isso? E tem o do sábado também, né? Que começa no dia 29, é isso? No sábado seguinte, de manhã, né? É sábado que horas? Às 9. Sábado às 9. Isso. Lembro que eu escrevi no do sábado, só não lembro agora. Ótimo, ótimo.
Muito bem, galera. Vamos ler os textos, vamos lá no WhatsApp. Agora eu vou tomar aquela cervejinha. Tem uma festa agora com os amigos, agora virtual, pelo Zoom também. Não vou passar o dia no Zoom hoje. Mais alguma questão, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, gente. Estou muito feliz mesmo, assim, né, nessa história de pandemia aí. Eu tô há quanto tempo sem dar aula, né? Eu gosto de dar aula, meu ofício é professor, então isso dá um ânimo, assim, é muito bom poder estar com essa galera aí de vários lugares e tal, né? A gente não se conhece, gente diferente, ideias diferentes. Olha, valeu mesmo, gente. Espero fazer o meu melhor, espero Valeu. agradar. Valeu, Zopo. Tchau, gurizada. Sempre aí. Ah, Fábio, depois eu te perguntar um negócio por WhatsApp que eu já te perguntei algumas vezes. Tá. Eu tô em dívida contigo, né, Zopo? Aham. Oi, voltei, gente. Desculpa. Mas eu tava no celular e meu celular desligou, hein? Tudo bem, agora eu tô aqui no Note. O que você tava falando mesmo, Fábio? A gente tá falando mal de ti agora. Ah, tudo bem, isso faz parte. Tudo bem. Eu Tem tô gente- acostumada, eu sou corintiana, as pessoas falam mal de mim, né? A gente se vê para dia 26, Mal, mas falei de ti, né? dia 26 e dia 29, né? A gente se vê. Não, a gente mudou, viu, Flávio? Vai ser dia Ah. 19 e dia 29. 19? Quarta-feira agora. Ah, e dia 29? E dia 29, que é sábado. Tá. Dia 19, Vai então. ser Tá. os grupos de quarta e sábado, né? Tá, feito, então. Então, Édipo neles pra quarta-feira já. Yes! Tá, é de por eles. A Fê tá no sábado, na quarta, né, Fê? É, né? Isso. Bom, gente, eu também Eu tô na agradeço, né, quarta. ouvindo, porque tanta coisa, né? Tem um pessoal aqui que fez a oficina de Shakespeare, né, comigo no semana passado. A gente deu uma olhadinha no Hamlet, né, mas num outro ângulo. E no Rei Lear e em Tempestade, né, também. Agora a gente vai ver Sófocles. Vamos pra Grécia. Vamos pra Grécia, vamos pra Grécia. Tá bom, gente, então. Beijo, Fábio. Muito obrigado. Te agradeço milhões. Foi muito bom. Adiós, companheiros. Qualquer coisa, seguimos pelo WhatsApp ali. Isso. Até mais, viu? Tchau. Ah.